tendo Jesus como chave hermenêutico interpretativo. E aqui, nesse pequeno Apocalipse de Jesus, você tem os elementos apocalípticos de revelação profética de tudo que o Apocalipse, com outra linguagem de natureza simbólica, metafórica e arquetípica, descreve. E Jesus aqui, sem metaforia, sem arquetipia e sem simbologia, descreve numa linguagem narrativa, praticamente jornalística, científica, sismológica, para cada um de nós, por mais grotesco de nós entender. Mas aqui no verso 9, quando ele fala, quando ouvirdes de guerras e de revoluções, não vos assusteis, eu preciso abrir um parênteses e chamar você para o livro do Apocalipse, especialmente para o capítulo 6 do Apocalipse, onde a fenomenologia das guerras e das revoluções está descrita nesses selos que vão sendo abertos pelo Cordeiro, que venceu e é o único digno de abrir os livros e desatar-lhe os selos. Pois bem, o que é que se diz aqui? Qual é o primeiro selo no capítulo 6 do Apocalipse que o Cordeiro abre e diz: vem. Então, eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, saíram, e foi-lhes dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Aí tem gente que diz que isso aqui é a interpretação do cara que isola o texto sem contexto, por pretexto, de acordo com a sua predeterminação doutrinária, e não quer entender a fenomenologia geral do livro. E aí eles dizem que esse vestido de branco é Jesus, porque Jesus aparece mais adiante num cavalo vestido de branco, então tem que ser Jesus. Não. Esse cavalo vestido de branco já foi montado por muita gente que venceu com hegemonia. Esse cavalo trata muito mais da questão da hegemonia político-militar do que de qualquer outra coisa. De uma coroa universal, de alguém que chega e diz: eu serei o rei do mundo. Eu serei o papa do mundo, eu serei o imperador do mundo, o mundo inteiro me serve. Como a gente está vendo acontecer agora aqui entre nós. Olhando para o norte do planeta, você vê uma figura lá com cara de laranja, dizendo: eu sou o imperador do mundo. E com uma coroa na cabeça, autocoroado. Como a gente já viu em vários outros momentos anteriores da história, como Napoleão, como a gente já tinha visto com Alexandre o Grande, como a gente viu com vários Césares, como a gente viu com Gengis Khan, como a gente viu com vários outros. O que é o que caracteriza esse momento? É a cor do cavalo? Não. É o poder hegemônico. É uma coroa de dominação geral. E é uma força militar avassaladora à qual ninguém pode resistir. Portanto, o que Jesus está falando aqui, o que o Apocalipse está tratando, é de hegemonia político-militar, de gente que chega em nome, como, por exemplo, dos romanos, que chegaram em nome da Pax Romana. Não, nós viemos porque vocês serão mais felizes debaixo da nossa dominação, da nossa expropriação, do nosso espólio, do nosso controle, do que sozinhos. Vocês vão melhorar sob o meu domínio. Porque por mais ganancioso que eu seja, o meu domínio ainda vai dar alguma vantagem a vocês. Esse é o pensamento que está por trás disso. E aonde quer que você tenha esses poderes hegemônicos se levantando, é uma questão de tempo. Aparece o segundo cavalo. O segundo cavalo com seu cavaleiro, que é o cavalo vermelho. E o seu cavaleiro, o líder desse movimento vermelho, que não é comunista, não é nada disso. Se a gente fosse associar alguma coisa, o vermelho nesses dias aqui, vermelho de natureza praticamente escarlate, era a cor dos romanos. Mas, sobretudo, vermelho é a cor do sangue, é a cor da guerra, é a cor daqueles que foram atravessados no campo de batalha, e das crianças mortas dentro das cidades, e de todos que foram trilhados pelo poder desse que chega com o domínio hegemônico, dominando o mundo inteiro, e depois de um tempo sofre rebelião, que é inevitável que venham as guerras e as revoluções
como contraposição ao desejo hegemônico dos que chegam para controlar. E esses tiram a paz da terra. Porque quem é que vive em paz no meio de guerra, de revolução, de derramamento de sangue, de gente morrendo para todo lado, seres humanos que são mortos, como a gente está assistindo pela televisão ao vivo, genocídios transmitidos ao vivo, e uma grande espada, grandes armas, grande poder bélico, irresistível, hegemonia, tentativa de dominação global ou regional, produz reação. Reação é guerra, é revolução, é levantamento contra esse tipo de dominação hegemônica, esse domínio desse pseudo-dominis que quer ser o senhor de tudo e de todos. Agora, isso traz guerra, suscita o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, por seu turno, é sucedido por algo inevitável. Toda hegemonia que quer se prolongar produz guerra e toda guerra produz fome, crise econômica, tarifaços. Depois de um tempo, a exiguidade de comida e de alimentos passa a ser a ausência de sustento para os mais pobres, para os que têm e podem menos. E aí aparece esse cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O que caracteriza o fenômeno econômico é a balança. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, tudo tem a ver com o que pode alimentar e faltando pode fazer morrer de fome, de necessidade, de carência. Guerra produz fome. Gaza que o diga, a Ucrânia que o diga, a história humana que o diga. Alguém quer ser hegemônico. Aí vem no seu poder de hegemonia soberana. Produz guerra, controle. Depois de um tempo há uma revolta. As revoluções, as sublevações, os terrorismos, os terroristas, os zangados dizendo: não, por que que eles fazem isso com a gente? Então agora vale tudo. Já que eles oficialmente jogam bomba na nossa cabeça, nós que não temos nenhuma oficialidade, vamos subrepticiamente matar aqueles que nos matam. Aí a política apelida quem joga bomba de cima com bandeira de guerra. E apelida quem vai sorrateiramente por baixo para enfrentar de guerrilheiro ou de terrorista. É tudo uma questão de semântica e de status. Mas são as mesmas maldades que estão em confronto. O resultado disso, desse choque, é fome, é crise econômica. Aí vem um quarto cavaleiro e ele vem num cavalo amarelo, num cavalo baio. Na realidade, o texto original grego descreve um cavalo com cor de morte. Você já viu quando uma pessoa morre? Depois de 24 horas, ela começa a ficar com aquela amarelez da morte. O tom vai mudando, o sangue já foi virando salmoura, já não há mais nenhuma vitalidade naquele corpo que está apodrecendo. E o apodrecimento dá essa coloração de morte. E aí chega esse cavalo com cor de morte, o baio. E o seu cavaleiro é chamado de morte. E o inferno o segue. Morte e inferno andam juntos. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade por meio das pestes da terra. Porque, é claro, guerra produz morte, morte produz corpos podres, putrefatos, e a putrefação dos corpos produz peste. É um fenômeno simples de se compreender. E aí, se eu estivesse falando sobre o Apocalipse, eu iria embora, porque os 7 selos contam uma história fenomenológica que vai terminar lá no inconsciente coletivo e no retorno disso tudo para a fenomenologia planetária. Mas não é bem aqui o caso no dia de hoje, eu vou parar por aqui. Só usei esse exemplo como ilustração.
Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, fiquem preparados, vai acontecer inevitavelmente. Inevitavelmente. É o que eu tento dizer aos meus filhos e aos meus netos. Embora as novas gerações nunca queiram ouvir falar de guerras nem de revoluções. Parece que eram coisas dos passados, dos antigos, dos outros. Não é para nós. Tem gente que bate assim na madeira, ó. Isola. Não, para nós não, mas tá aí na cara. E eu digo aos meus filhos, já ninguém é criança. Todo mundo está ficando velho como um dia eu fui velho. E hoje já sou muito mais. E eu digo, como eu digo aos meus netos, olha, vocês se preparem. E se preparem da melhor maneira possível, e o melhor preparo não é intelectual, não é profissional, não é nada disso. É espiritual, é mental, é psicológico. É desenvolver garra, ousadia, rigidez, combatividade. Não deixar nenhuma nesga de covardia entrar no coração de vocês, senão vocês vão sofrer horrorosamente. Vocês têm que se preparar para o que der e para o que vier, porque o que aguarda o futuro não é bonança, é cada vez mais complexificação da existência, a ponto de que vocês nem reconhecerão mais o significado da existência humana diante do que vai acontecer nessa mistura de maldade com tecnologia, com androides, com gente que vai se casar com robôs mais inteligentes do que a soma dos humanos, com os humanos depois sendo subjugados pelas estátuas falantes. O que nos aguarda por aí, nenhuma ficção conseguiu juntar num pacote, num combo só. Preparem-se, é nessa hora que vocês vão ver o que eu carreguei no meu peito e o que eu passei para vocês, como meu legado vale mais do que o mundo inteiro de tesouros. Eu estou dando e deixando para vocês uma consciência de resistência, sem medo de nada. É só o que eu tenho para deixar. Então, quando vocês virem guerras, e haverá muitas, dos dias de Jesus para cá, meu Deus, os próprios romanos foram atropelados pelas invasões bárbaras, já vinham sendo desde antes. Revolta de escravos, de Espartacos, e depois dos dias de Jesus continuaram. Aí invasão, resistência dos bretões, dos celtas, dos grupos os mais variados que habitavam os lugares onde hoje é a França, a Espanha, se insurgiram contra os romanos e era guerra sobre guerra. Depois os romanos acharam entre si, se dividiram em 4, em 3, em 2, até que vem Constantino e dá um golpe no Império Romano do Ocidente, com base em Roma, e unifica tudo e institui uma filosofia de vida ensinada por Jesus, que era o Evangelho, como religião. E transforma bispos que eram apenas supervisores espirituais da saúde, da fé e da consciência dos discípulos de Jesus em autoridades do nível que você encontra hoje na Santa Sé. Desde 1400 para cá houve essa subversão do Evangelho, transformando-o em cristianismo. Cristianismo é a subversão do Evangelho e toma guerra. Logo depois são instituídos os líderes, inventam a história de que Pedro é o Papa. Pedro não tinha preeminência nos dias dele nem sobre Tiago, irmão de Jesus. Pedro levou bronca de Paulo na presença de Barnabé e ficou calado, pálido. Porque essa preeminência nunca houve. Eles pegaram um joguinho de palavras, eu venho falando sobre isso há 52 anos. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com meu pai sobre esse negócio do primado de Pedro, é que era uma falácia. Meu pai, culto, falou, não, meu filho, Jesus falava aramaico. No aramaico, Pedro, o nome Pedro significa fragmento de pedra, pedrinha. Lasca, pedrinha lascada, era só isso, era o nome dele, pedrinha lascada. Quando Jesus falou, tu és pedrinha lascada, tu és uma pedrinha lascada. E sobre esta rocha, ele usa uma outra palavra que designa uma pedra de esquina poderosa.
em relação à qual ele próprio se identificou pela mesma palavra, pela mesma linguagem, pelo mesmo vernáculo, dizendo que ele era a pedra que os construtores rejeitaram. Nunca foi Pedro, sempre foi o Cristo eterno. Mas aí criaram essa história do Pedro, semideus, um demiurgo, adorado. Tudo isso tem a ver com um grande paganismo do cristianismo que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. E os meus amigos padres e sacerdotes cultos, todos eles sabem que o que eu estou dizendo é verdade. Todos eles leram o aramaico, o hebraico, o grego, todos eles leram o contexto do Novo Testamento, todos eles sabem quando houve essa transformação histórica e quais as razões de natureza sociopolítico, ideológica para que isso tenha acontecido. Mas Pedro nunca foi nada além de um fragmento de pedra que teve o privilégio de ser parte de um dos discípulos do apostolado de Jesus, como tantos outros iguais a ele. Jesus mesmo disse a eles todos: entre vocês ninguém é o maior. Ninguém. Mas contra Jesus e contra tudo eles fizeram esse Zeus, um Pedro Zeus, um Pedro Nefilim, para entrar nessa história. E toma guerra. O papado fez guerra para todos os lados. É um tempo de derramamento de sangue por todos os modos e formas. Depois da Reforma Protestante, aí houve várias rebeliões, vários príncipes querendo sacudir o jugo do papado na Europa. Porque a gente só consegue falar, quando se está falando de Bíblia aqui, do que aconteceu na Europa. Não se tinha conhecimento nenhum das guerras aqui das Américas, que não foram guerras universalmente conhecidas, nem as guerras da China, que foram enormes e poderosas, nem os conflitos entre Japão e China não foram incluídos nessas narrativas. Mas aqui, quando Jesus fala, ele fala daquilo que podia ser visto pelos apóstolos e pela descendência dos apóstolos. Por isso ele diz: quando ouvirdes. Porque muito mais era um fenômeno de notícias, de caravanas que vinham de longe e diziam: está havendo a maior guerra no lugar tal e tal. Porque não era diabolicamente ao vivo a forma de genocídio, de holocaustos humanos, como hoje em dia a gente vê. Era quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Será assim mesmo. E será inevitável. Conquanto não haja nada mais idiótico, nada mais burro, nada mais retardado, nada mais maligno do que guerras. E as revoluções já chegam como resposta à guerra. Assim como o terrorismo chega como resposta à guerra. Assim como as guerrilhas chegam como resposta às guerras. Começa com a guerra. E com quem tem o poder de levantar a fórmula oficial e sair pisando todo mundo. Aí quem já não aguenta mais se organiza e reage. Aí esses são os revolucionários. Os guerrilheiros ou os terroristas. Mas é tudo parte de um fenômeno onde um é causa e o outro é efeito. Mas o combo da miséria é um combo só. E a desgraça final é a mesma. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Muito sangue derramado pela história humana inteira. E desde que Jesus falou isso faz 2000 anos e a gente não cessa de ver. E quanto mais o nosso conhecimento histórico cresce, mais a gente fica sabendo de guerras, de guerras, de guerras, de guerras, de guerras, de guerras. E nessa região do Oriente Médio com a Europa, que é a região geopolítica do Novo Testamento, a gente viu guerra demais. Estão todas elas historiadas nas minúcias. As razões as mais patéticas, mas não importa. Há uma sandice de controle. E todas elas produzidas pela vaidade. Você praticamente nunca ouviu falar de uma guerra que a necessidade tenha criado. E que alguém, por necessidade, tenha atacado em primeiro lugar. Só quando seja alguma coisa absolutamente preventiva, porque já se sabe que estão vindo contra nós, é uma questão de dias. E é uma raridade. Na maioria das vezes, sequer é expansão do ego.
É o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, quem nos diz, perguntando de onde procedem as guerras? E a gente fica esperando uma resposta sociológica, econômica, ou política, ou até filosófica. Mas não, as respostas são todas convergentes para o diagnóstico de Tiago, irmão de Jesus, que perguntou de onde procedem as guerras. Ele diz dos prazeres, dos hedonismos, das pulsões, do narcisismo, da egolatria, do desejo de grandeza, de supremacia, de divindade. Tem alguma coisa tocando por aqui e alguém tem que vir apagar a glorinha correndo. Então, vem desses poderes malignos, operantes na vossa carne. Tem a ver com o hedonismo. Quero ser o maior do que meu pai, como era o caso de Alexandre o Grande. Quero ser maior do que meu pai Filipe. Os imperadores romanos todos. Quero ser maior do que aquele que me precedeu. E qualquer outro reino ou rei. Todo mundo querendo ser maior do que o anterior. Ou querendo provar que o reino, que até então lhe foi adversário, já não tem mais o poder de enfrentá-lo, uma vez que ele criou uma frota, uma armada, e treinou um exército e contratou milicianos, mercenários, para enfrentar aquilo, para pegar uma coroa de uma cabeça e botar na outra. Não tem nada a ver com pobre, com povo, com comida e com bebida. É poder, é domínio, é glória. É vamos ver se o meu pinto é maior do que o teu. Quem é que manda mais aqui? Quem tem maior potência? Em geral, são pessoas sexualmente extremamente frustradas, são as que mais vão à guerra e que mais fazem guerra. E aqui entre nós a gente tem exemplos disso. São os sexualmente mais frustrados os que fazem guerras e querem provar que eles são enormes, grandiosos e poderosos. Não dão conta do recado, às vezes a não ser com criancinhas, pedófilos perversos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário. A humanidade vai exaurir todos os seus recursos de esperança. Vai chegar um ponto em que não haverá mais propositura ideológica para enganar. Como a gente está chegando nesse ponto? Não tem mais nem argumento ideológico, porque todo mundo já se cansou de todo tipo de ideologia, de argumentação. Agora os caras fazem e dizem porque fazem. A gente pergunta, mas por que você está fazendo isso? Aí um Putin responde, porque eu posso. Por que você está fazendo isso, Netanyahu? Porque eu posso. Por que você está fazendo isso, Trump? Porque eu posso. Antigamente eles tentavam vir com um arcabouço ideológico, com alguma justificativa econômica. Hoje em dia, eles não querem saber mais de nada, não tem conta, não tem economia, não tem economista, não tem análise sociopolítico-econômica, não tem nada de nenhuma natureza, é só porque eu posso. Porque eu tenho arma, eu tenho poder, então é necessário que eles façam isso, esgotem tudo. Vai chegar um ponto que a gente volta ao mundo pré-diluviano, porque o futuro é pré-diluviano. A gente está voltando para a ideologia de Lameque, lá no livro de Gênesis, que quando chega em casa, diz para a mulher dele, hoje eu matei um cara, porque eu não gostei da cara dele, e também tinha um adolescente que pisou no meu calcanhar, e eu esfolei ele todinho e matei porque eu posso. Porque eu posso. Como a gente vê com as crianças de Gaza e a milícia antagônica que invadiu lá, já começaram a surgir soldados mais sensíveis que começaram a se suicidar. Só agora, nos últimos meses, mais de 10 se mataram de angústia, porque foram forçados a fazer o que não queriam. E eu prevejo que nos próximos meses, muitos desses soldados que estão matando criancinhas sem que o desejassem, vão acabar se matando de culpa e de agonia. Esses ainda têm o bom sinal de que não perderam de todo a sensibilidade humana. Mas tem outros que estão fazendo game com a morte de velhos, crianças e mulheres grávidas. Esses se tornaram diabos e não notaram. Mas é necessário que tudo isso aconteça.
Vai haver um esgotamento de todo o argumento humano para qualquer que seja a perspectiva de enfrentamento. Vai ficar apenas essa afirmação diabólica. Por quê? Porque eu posso. Mas vem Tiago e diz não. É porque eles não conseguem controlar o tesão mórbido. Eles não conseguem controlar a necrofilia deles. Eles não conseguem controlar a pedofilia homicida deles. Eles sentem tesão em morte de velho, de pobre, de fraco, de outros. Tem a ver com hedonismo. A palavra usada para prazer no texto grego de Tiago é hedonismo. São guerras hedônicas cada vez mais. É porque eu posso, eu quero e eu estou com tesão para fazer. E vão fazendo até esgotarem tudo e não haverá mais argumentos. E Jesus diz que vai ser assim até o fim. Mas ele diz algo aqui, mas o fim não será logo. Isso vai acontecer, 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 acontecer e acontecer. Mas o fim não será logo. Ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. O fim não será logo.